Olá, começando mais um episódio do Voando Alto, esse podcast, né, que conta histórias de superação, né, de pessoas que já passaram por várias coisas, por vários desertos e que hoje voam alto como águia, né? Você que nos acompanha aqui, já está inscrito no canal? Se ainda não se inscreveu, por favor, clique aí no botãozinho, né, se inscreve para você receber também todas as notificações sempre que houver, né, um episódio novo e também compartilhe essa mensagem assim o YouTube, o Spotify entendem que essa mensagem é poderosa e vão aí encaminhar para mais e mais pessoas. Como você sabe, o nosso podcast é gravado e produzido aqui no estúdio RVL. Aqui tem toda a estrutura para você. Então, para você que busca um lugar para gravar os seus conteúdos, para gravar, né, o seu podcast, aqui sem dúvida é o melhor lugar. Eu tenho hoje a honra de receber essa mulher maravilhosa, uma mulher realmente virtuosa. A gente vai falar sobre isso aqui e nós vamos sim falar sobre ser uma mulher de alto valor, sabe? Como conquistar tudo isso, como mudar, né, também a sua mentalidade até chegar a isso e como andar nos caminhos do Senhor, que sem dúvida nenhuma é o melhor caminho. Quero apresentar para vocês Aline Stefano. Ai, que lindo! Que Glória a honra te Deus, que receber. honra estar aqui com você. É um Imagina. prazer de verdade. Estou muito feliz com o Ah, eu convite, também. muito mesmo. E eu tenho certeza que aqui hoje vai ser um dia especial, Eu um dia sem dúvida nenhuma. marcado na memória e que pode com certeza contribuir para a vida de Ai, muitas sem pessoas. dúvida. Parabéns pelo seu propósito, parabéns pelo seu projeto. Estou Obrigada. aqui na torcida por você. Imagino, o propósito aqui é realmente, né, servir a Deus, levando, impactando histórias como a sua, né? A gente tem uma história até interessante, né? Porque, na verdade, o Stefano, o esposo da Aline, tinha marcado com a gente para vir aqui hoje e teve um imprevisto. E a Aline veio, né, que também já era uma das convidadas, mas acabou que eu falo, né, falei com ela que Deus ele não age, Não né, acho. de forma equivocada. Então era para ela estar aqui hoje e eu estou muito honrada mesmo de te receber aqui, A viu? honra é toda minha. Glória a Deus. Eu sempre começo o podcast realmente querendo conhecer um pouco mais de você, né? As pessoas nos veem ali na rede social e tudo e às vezes não nos conhecem que realmente nós somos, o que nós já passamos, né? Então eu quero que você comece contando quem é a Aline, né? De onde a Aline veio. Bom, sou a Aline, sou consultora de imagem, sou casada com Adriano Stefano, sou filha muito, muito, muito amada de Deus, mas é Amém, muito mesmo. amém. Com a graça do Senhor, depois que eu conheci Ele, né? A gente vai falar um pouquinho disso Vamos. daqui. Mas depois que eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente Transformada, transformada. né? Tudo mudou, mas eu falo Tudo. é tudo, tudo É mesmo. tudo É mesmo. tudo mesmo, né? E é os E detalhes, né? São não, nos é detalhes. inexplicável. Se a É, gente olha, às vezes nem a gente acredita, né? verdade. Como que a gente vai se transformando e as coisas vão acontecendo É, por causa da nossa verdade. transformação. Ele vai nos Vai moldando, nos né? Com moldando. amor, com Vai, carinho. vai. Às vezes dói, Dói. mas a gente crê que sempre vale a pena. E até hoje eu só Sempre. tive experiências que no final eu posso dizer que valeu a pena. Ai, que Né? E eu bênção. estou disposta a passar por todas, porque ainda assim eu creio que vale a pena. Nós confiamos nele. Né? Confio, confio de Que todo o meu bênção, coração. que bênção. E aí eu sou consultora de imagem, foi uma transição de carreira. Me conta tudo isso, assim. A Aline veio de onde? Você é daqui de Bom, BH? eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo. Na verdade, eu morava em Contagem, né, com os meus pais. Sou Aham. filha única. Filha de Eliana e Marco Antônio, assim, bênçãos na minha vida. Eu sou Ai, realmente privilegiada ai, que com bom. Tão relação bom aos meus ouvir isso. pais. Sou Aham. privilegiada. É claro que me moldaram em muitas coisas Sim, que é que necessário, são né? necessárias, mas que também não são tão boas assim. Aham, Mas que hoje eu reconheço, mas que eles fizeram o melhor deles e claro. eu sou muito grata por Uhum. tudo que eles Nós fizeram na só minha damos o vida. que nós temos e o que nós recebemos, né? Então, não tenho Exatamente. dúvida que eles te deram todo o amor que eles aprenderam, Todo. eles repassaram para você. Sim, e foi maravilhoso. Isso realmente eu sou muito Que privilegiada. bênção. Mas sou filha única também, isso também causa algumas coisas, né? Alguns Uhum. impactos na minha personalidade Sem também, dúvida. né? Mas aí eu fui criada num ambiente em que ninguém empreendia. Por que que eu tô falando isso? Por uma questão de mentalidade mesmo. Claro, nós vamos chegar lá e que é É, super importante. isso. E aí eu fui criada nessa mentalidade que também me formou. Então eu fui criada para trabalhar. Sim.
E eu sou engenheira química de formação, Meu Deus do céu. engenheira de produção também. O meu Gente. MBA é em desenvolvimento humano nas organizações, então eu já trabalhei em Aham. multinacional, eu já trabalhei com várias coisas. Meu Deus. E como E que surgiu essa vontade de ir para essa área, né, quando você era mais novinha? O que que te fez, assim, tipo, acender essa luzinha e falar assim: "Eu quero ser engenheira química"? só porque eu gostava de química. Só por isso? É, porque eu fechava todas as provas, eu era muito boa em química, eu tive bons professores de química, então isso Aham. acaba fazendo com que você goste Que daquilo, legal. né? Aham. Acabei indo, mas hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, poxa, eu era tão novinha pra já decidir uma profissão, e eu não É. imaginava que é uma profissão que às vezes você tá num mundo muito masculino, talvez, né, que é um Uhum. ambiente mais industrial, coisas que eu só fui viver anos depois, Sim. né, que eu fui entender. E você acha que de alguma forma isso te moldou, assim, por exemplo, te colocando talvez uma energia masculina maior? Não. Ou você se manteve Eu me ali com a sua energia mantive, eu me feminina? mantive, mas no momento em que eu estive no chão de fábrica, eu tive que diminuir a minha energia até mesmo para me posicionar, porque eu tinha um cargo de líder, né? E eu tinha operadores que poderiam ser meus pais em termos Sim. de idade, como Aham. poderiam, né, ser pessoas, meus irmãos, assim. Aham. Então, ao mesmo tempo que você tem que buscar autoridade, ainda assim eu era uma menina. Mas eles te respeitavam? Você Respeitavam, conseguia colocar essa. respeitavam. Lá foi uma escola pra Aham. mim. Foi maravilhoso, não foi fácil. Eu entendi rápido que aquilo ali não era pra mim, né? Que havia Uhum. coisas maiores pra mim, mas que foi necessário. Mas como que você viu que não era pra você? Ai, porque eu vi que não fazia parte dos meus sonhos. Na verdade, eu entrei acreditando que o meu sonho era estar ali. Eu acreditava que mulher de sucesso era a mulher que chegava na diretoria daquela multinacional, Aham. sabe? O que Então, muita então gente eu pensa, né? deslumbrava o cargo. Sabe quando você deslumbra o cargo? Você Aham. fica assim, uau! Quando a diretora passava, eu falava, uau, eu quero ser. Aí depois eu comecei a observar a vida que ela levava, né? E os discursos também que elas tinham e as mulheres dos altos cargos tinham. É um E preço aí, alto que se paga, é, né, Aline? é um preço muito alto. E aí eu comecei, tá, mas se eu for ter filho, se eu for casar, eu vou ter que acordar 4 horas da manhã ainda. Eu vou ter que deixar meu bebê. Eu vou É. ter que chegar em casa só 7 horas da noite numa sexta-feira. E Até que fora o ponto? auxílio dentro de casa, né, com o Não, e esposo. criar o meu filho É, também, né? A assistência para o meu sim. marido e tudo. E eu acho que isso tudo foi numa fase de molde também, que foi a minha fase que eu fui me aproximando de Deus e entendendo quem eu realmente era em Cristo, Uhum. né? E Essa, aí, só te cortando, desculpa, você já era, já vivia em um lar cristão ou não? não. É, sobre a minha relação com Deus, eu sempre fui muito temente a Deus. Uhum. Eu sou uma filha obediente dos meus pais e ao mesmo tempo eu Sim. sou de Deus, sempre Aham. fui. Que bênção. Porém, eu cresci numa escola católica. Então eu vivia o catolicismo, mas Sim. na escola. Aham. Os meus pais meio que deixaram a religião a cargo da escola. Então, na minha casa, não se ia à missa, não Uhum. tinha Não tinha essa isso. rotina, né? É, mas na escola eu tinha aula de religião, eu convivia com as campanhas da fraternidade, da igreja católica e tal. Entendi, Convivia entendi. com isso, mas eu Aham. sempre fui muito temente a Deus. Muito, muito, muito. Eu sempre tinha a sensação que ele estava ali, me vendo o que eu estava fazendo. Então, os meus Sim. princípios sempre foram Sempre muito foram bem. pautados É, em Cristo. em Em Cristo, Cristo. meus pais realmente me ensinaram no caminho. Tá. E aí a gente vai voltar daqui a pouco nesse assunto. Tá. Sobre a sua conversão e tudo. Mas Isso. aí me conta então. Então você enxergou que aquilo ali não era pra você. Isso. Aí eu enxerguei que aquilo ali não era, porque eu entendi que o sonho não era só o profissional, só o lugar que eu trabalhava, né? Sim. Eu entendi que o meu sonho de verdade, aquilo ali não era a prioridade. Que o meu sonho mesmo sempre foi casar, ter uma família. E parece besteira, parece sonho de infância, Mas mas acho hoje que eu toda olho. mulher tem esse sonho. Hoje eu olho pra trás e falo assim, ainda bem que esse sempre foi assim um sonho lá dentro, Uhum. mas sempre foi, Deus sabe? prometeu e ele cumpriu, né? É. E aí eu me vi em contramão aquilo. Aham. E ao mesmo tempo eu já estava namorando o Adriano, né? E o Vocês se Adriano, conheceram com. Você tinha quantos anos? ai,
não lembro a idade ao certo, mas foi em 2018 2018. que a gente se conheceu. Só que a gente só foi começar a namorar em 2019. Aham. Uma longa história. A gente foi começar a namorar em 2019 e aí mentalidades diferentes, né? Eu criada para trabalhar em indústria e o Sim, Adriano para totalmente empreender. empreendedor, né? Então, houve choques ali, vários. Pensamentos Nossa, de vários. O Adriano já me fez aham. chorar nisso, no meio da fábrica, eu chorando, meus operadores sem entender nada. E eu, não, não é nada, não. E eu me sentindo a fraca do negócio. Enfim, Sim, né? Expondo minha fraqueza perto dos claro, meus. subordinados É. ali. Mas enfim. Aí acabou que eu fui percebendo isso tudo. E até que eu dei um basta. E acontecia muitas coisas que me deixavam, assim, muito, muito chateada. Num sentido de, assim, eu não conseguia escolher minhas férias. Era sempre férias coletivas. Ou você tira Ah, nesse dia, tá, ou você não entendi. tira. Você não consegue programar Aham. nada. Sábado é um dia normal, como se É, fosse uma segunda-feira. Então, eu me vi muito distante do meu sonho, que era ter claro. família, né? E isso é uma coisa que, inclusive, eu quero que as pessoas sempre pensem sobre isso. O que você vive hoje te aproxima ou te afasta dos seus sonhos de verdade? Se tiver te afastando, é interessante que você repense sobre isso e busque rotas que te levem em direção ao seu sonho. Porque Exatamente. senão a vida só vai te levando. Você vai vivendo para receber o salário, por exemplo, no caso de um trabalho. Você vai vivendo para chegar ao quinto dia. Sim, Você vai vivendo para acontecer, pagar conta. para pagar a conta. E quando você vê sua vida passou. E Exatamente. aí eu dei um basta. Aconteceu uma situação um dia, em pleno 5:30 da manhã. Você estava dentro da fábrica? Sim, eu chegava às 5 e Nossa 20 senhora. E aí o meu expediente começa. Eu tinha que bater ponto antes das 6. E aí, antes de bater ponto, eu já subia pra ver como é que tava a minha linha, como que o terceiro Sim, turno deixou, eu já subia pra olhar, e aí aconteceu uma situação que eu falei, não, não dá. Não dá. E era uma situação que tinha a ver com princípios, olha pra você ver. nossa. Uma pessoa ferindo princípios e, como se diz assim, aproveitando da minha boa vontade, digamos Uau. assim. E E o aí eu quão falei, não dá. importante é a gente, né? Eu tava comentando no podcast com a Sarinha, de realmente a gente entender a palavra do Senhor, porque até então nós éramos moldados pelo mundo. Uhum, Mas quando você começa a se moldar pela palavra de Deus, algo que acontece, por exemplo, como essa situação que você está falando, que às vezes uma situação em que realmente tá ali ferindo os seus princípios, os seus valores, você fala assim, isso não dá para mim. Sabe? E pode ser, gente, na melhor situação. Você pode estar num salário, por exemplo, uhum. ótimo, numa condição excelente, que eu acredito que você provavelmente, né, estava, e que querendo ou não deve ter sido difícil para você tomar essa decisão. Até que não. Não era uma condição financeira que eu desejava, mas eu, Entendi. eu Você focava estava no no crescer processo. lá. Sim, No... Queria chegar lá na diretora, lembra que eu sim. tava falando? Aham. Só que aí eu comecei a ver que não valia a pena. O recurso financeiro, por mais alto que Uhum. fosse, não pagava o que eu queria viver. Exatamente. E não E a adiantava. obediência também, né, Aline? A gente comentou sobre isso aqui, sobre nós sermos obedientes e entendermos realmente quais são os planos de Deus para nossa vida, sabe? É Eu já isso. fiz várias escolhas, e aí a gente fala, né? Escolhas são diárias, de realmente você escolher o ambiente que você quer estar, escolher a pessoa que você quer estar e se relacionar, escolher realmente o ambiente. Será que esse aqui é um ambiente que vai me Potencializar, me fazer potencializar ou crescer. é um ambiente que vai me puxar para baixo, sabe? Uhum. É Então, isso. se posicionar e realmente ser obediente à vontade de Deus, né? Às vezes a gente está numa bifurcação onde tem a nossa vontade e a vontade de Deus, você não sabe para onde vai, mas escolha sempre a vontade de Deus, porque sem dúvida ela é boa, perfeita e E agradável. agradável. É verdade. No meio desse turbilhão aí, eu já com essa sensação, o Senhor me deu vários sinais. Sinais assim. E ele sempre dá. Sinais que eu chegava a arrepiar, que eu falava, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar com meu pai que eu quero sair da indústria? Meu pai, no dia que eu entrei Devia estar todo lá. orgulhoso, Não, né? quando eu entrei, ele, assim, saltitava. E assim, amo meus pais, mas sabe quando você quer sempre ficar provando pro seu pai que você tá Eu conquistando sei. as coisas, que você Aham, tá, sabe? E ainda mais eu, filha única, né? aham. Então, pra tomar essa decisão, foi uma decisão difícil, mas foi Imagino. muito Deus.
Muito. Foi muito Deus. Olha, durante o tempo que eu estava lá, eu fiz um processo seletivo para uma outra empresa, porque um dia eu mandei mensagem para essa pessoa que eu já conhecia antes e falei assim: olha, eu não tô dando conta, eu quero mudar. Se tiver uma vaga aí, você me chama. Aí passou um tempo, ela me mandou mensagem: Aline, abriu a vaga, você quer participar? Eu participei do processo seletivo dentro da fábrica. Eu trabalhava Que coisa. com prensas, né? Muito barulho, usava Nossa, abafador e aham. tudo, botina, desse jeito. Bem, totalmente Gente, diferente quem de olha hoje. pra Aline de hoje, eu vi uma foto sua no Instagram, mas assim, eu fiquei assim, gente, Não, e ela é toda delicada, ela é toda meiga. Imagina trabalhando você com um monte pensa, de um homem, de monte de homem. É, menino do foi céu. muito aprendizado, eu falo. Imagino. Foi uma escola. É. E aí ela pegou e me chamou para participar do processo seletivo, aquela barulheira, e eu fazendo reunião. E aí eu fui passando. Só que a consultoria de imagem já mexia comigo. Já era algo que eu tava sempre olhando, sabe? Sim, Eu você já gostava de gostava consumir. disso, né? E eu não sou a pessoa de consumir loja, ficar vendo produtos. Aham. Eu era de ficar vendo conteúdos para Sim, aprender e tal. entendi. E Nessa aí época o Adriano já tinha loja? já tinha Já tinha loja. loja. Quando eu conheci ele, ele tinha a loja pequena. Aí depois, quando a gente começou a namorar, ele tava indo pra loja maior. Ai, legal. Então eu conheci ele lá, Aham. E ele já se vestia bem, ele já tinha essa mentalidade? Ou já. também foi um processo? Já, mas o público dele era diferente, que tem Era, uma né? história nesse meio aí que foi uma viradinha de Que chave, algo legal. que assim, ai, É, porque hoje realmente eu vejo assim o Adriano, né? Inclusive, outro dia levei um amigo lá, né, que fez uma super compra lá. glória a Deus. Glória a Deus por isso. E realmente é um público e também a matéria-prima que ele utiliza, né? E todos os cortes que ele faz são bem, realmente algo bem selecionado, né, Aline? Sim, e E tem que ser, e é estratégico também. estratégico. Houve uma ocasião que o Adriano, no início do namoro, a gente tinha 6 meses de namoro. Foi nessa fase aí, Aham. um pouquinho antes de eu sair da. Um pouquinho antes, não, quase um ano antes de eu sair da multinacional lá. Uhum. E o Adriano foi pra balada sem mim. E aí me contaram. Nossa. A pessoa me mandou mensagem e falou assim: olha. E Você era tá um. com a Adriana, cara? Você tá com a Adriana? Não, ela me contou no outro dia. Ela falou assim: olha, eu tô sem graça de te contar, mas eu acho que você tem que saber e tudo. Eu vi seu namorado pra balada. E Meu Deus, que eu estava indo situação. pra casa dele levando um presente, Ah, tá? E aí, ô, gente, não. Eu cheguei respira. lá e eu não era a sábia que eu sou hoje, não, Claro. tá? Então eu fui moldada. Não que eu seja sábia, não Não, com. é, sabe assim. Não com como é que eu posso dizer? Não com esse me achando, não. Não é isso, mas Não, no de sentido que, jeito tipo, nenhum. hoje eu sou Claro. muito melhor do E que é o que naquela todas época. nós queremos realmente, né, Evoluí, chegar. evoluí. E aí, naquela época, eu não falei nada na hora, não. Ah, então você foi muito sábia. Eu acho. Eu não falei nada na hora, Porque não. se fosse Mas a gente, eu. mas a gente tava indo sair, e aí ele sempre chamava pra tirar uma foto no espelho. Na hora que esse homem me chamou pra tirar a foto no espelho, eu virei pra ele e falei assim: como é que tava em tal lugar ontem? Aí ele só olhou Nossa, pra mim, Aline. tava bom. Aí nessa hora o bicho pegou. E nessa época as nossas brigas eram brigas mais agressivas, assim, Uhum. sabe? E nesse dia eu virei pra ele. Por que que eu tô contando isso? Porque nesse dia eu virei pra ele e falei assim. Porque ele me deu a desculpa assim. Eu fui. Olha. Sempre tem uma Eu desculpa. fui porque o dono de lá me propôs uma parceria. Vai colocar o nome da Stefano ali, 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 E ali, não ali, ali, poderia ali, ter ali. comentado com você, né? Né? Não, e na noite anterior, ele conversando comigo, normal. Mas beleza. Aí eu virei e olhei bem pra cara dele e falei desse jeito, basicamente essas palavras. Eu falei assim: até quando você vai querer vender pra esse público de festa e balada que só compra uma camisa? Quando que você vai começar a vender pra quem tem dinheiro de verdade? Pra Uau. empresários, pra homens de família? Uau. Quando? Nossa. Foi um silêncio, assim. Virada de chave, né? Total. Foi um silêncio. Um silêncio.
E aí passou, fiquei muito brava naquele dia e tudo. E ali começou realmente uma mudança. Até o público da loja começou a mudar Que também. Não que legal. seja mérito meu, mas ele caiu em si, Claro, foi, claro. foi caindo em E eu si, acho que é isso percebendo. que a mulher faz, assim, sabe? O homem, né, ele é o cabeça, mas a mulher, ele é o pescoço que vai direcionando ali o homem, né? Isso, E você, eu vejo exatamente. que você faz muito bem isso, né? Então, às vezes o Eu homem, vou por tentando. exemplo, tem os perrengues, mas às vezes o homem, ele não escuta ali naquele primeiro momento, mas ele internaliza aquilo e aos poucos ele vai mudando, e aí vem a questão do ego, do orgulho, né? Mas depois ele vai honrar a mulher, É, né? assim, a gente tem que ter um jeitinho de mostrar as Essa coisas forma de pra falar. pessoa. Aham. É, houve um tempo em que a Stefano foi numa ascensão muito legal, sabe? E foi crescendo, e a gente tem que tomar até cuidado com a vaidade mesmo, Sim, né? Com o nosso exatamente. ego. E aí um dia eu virei pra ele e falei assim: a gente namorava, eu virei pra ele e falei assim: você é 60% homem de sucesso. Aí ele, tipo. Como assim? Como assim? 60. 60. Aí eu virei pra ele e falei assim: você vai ser 80% homem de sucesso quando você se casar. E 100% quando você tiver filho. Aí ele baqueou também. Foi um outro momento de silêncio. Aí eu falei com ele: pensa aí nos homens que você admira, do homens de sucesso. O que, que eles têm que você não tem? Nossa, uau. Aí ele começou aí matutando, né? Peraí. Então eu acho que eu preciso mesmo de uma família. Eu Sim. acho mesmo que eu preciso me casar. Eu acho mesmo que eu preciso crescer nisso, e nisso e Nossa. nisso. Porque só conquistas, loja crescendo e o Senhor Uhum. abençoando materialmente, assim, grandemente, ainda assim não é o propósito de Deus para a Não é, vida, não né? é. Ainda assim tem mais E para a acontecer. família, sem dúvida nenhuma, é o maior propósito do É o Senhor, maior né? propósito. É onde a gente Exatamente. cresce, é onde a gente realmente E aí você contando isso, eu vejo como que vocês cresceram juntos, né? Assim, mesmo ele já tendo a loja, se não fosse a Aline, provavelmente hoje ele não estaria no patamar que ele está, justamente por causa da mulher virtuosa, da mulher sábia que realmente direciona o homem em tudo isso, né? Eu acredito que é uma construção mesmo. Ao mesmo O tempo amor é que construção. ao mesmo tempo que ele foi evoluindo, eu também fui evoluindo muito, assim, Juntos, né? junto. E eu fui buscando, eu não deixei de buscar Claro. do meu lado, né? E realmente essa condução é bonita. Quando a gente olha para trás, a gente fala Nossa. como a gente evoluiu. Tanto separadamente como casal, o nosso relacionamento é. Eu não sei explicar, as pessoas me perguntam, mas eu não sei explicar como que eu tolerei as coisas do início do relacionamento. Sim. Foi completamente Deus, porque por muito menos eu tive outras pessoas na minha vida que eu. Não, pra quê? Pra que eu vou aceitar Passar isso, por né? isso, né? É. E com ele É porque algo me tinha um fazia propósito, né? insistir, assim. Eu brinco, né? Que Deus é muito doido. Muito. E aí Muito. você saiu da empresa. Isso. E aí eu saí de lá. E aí eu passei nesse outro processo seletivo. Eu fui Uhum. passando. Só que a consultoria de imagem, ela já Tava ardendo ardia em já, mim. né? Só que a gente tem aquelas coisas, assim, você é muito franca com você, nem é com todo mundo que eu comento isso, mas às Uhum. vezes tem alguém que pode estar passando por essa Claro. situação. Eu tinha medo das pessoas acharem que eu queria nadar na onda do Adriano. Entendi. Isso sempre me incomodou, porque eu cresci ouvindo não dependa de homem, Uhum. construa a sua vida, tenha as suas Pelos seus coisas. pais. E isso pelos meus pais. E criaram algumas crenças em você, E isso, certamente, né? várias. Nós vamos falar sobre crenças aqui. Várias, várias. E aí, com isso, eu tinha essa resistência. Ah, eu gosto, mas eu não vou, vão achar que eu tô. Já o Adriano, ele tem uma postura tipo assim: aproveita que eu tô indo, você tem que Aham. Vamos surfar e eu junto. preocupada com as pessoas. E ele, tipo, vamos, né? E isso é maravilhoso nele. Tem que honrar ele por isso, porque ele é 10 Ele demais. é. Mas aí acabou que eu passei nesse outro processo. E eu lembro de eu andando na linha verde lá na fábrica. E eu abaixei a cabeça. E olha só, eu andando na fábrica, barulheira pra todo lado. Eu abaixei a cabeça e falei assim: Senhor, não me deixa trocar propósito por proposta. Nossa, uau. Não me deixa, Deus, trocar propósito por propósito, porque se eu fosse para esse outro, eu ainda assim seria funcionária, eu ainda teria que cumprir, né, os Uhum. horários e tudo, ainda assim seria um dificultador para ser mãe da E forma que eu certamente quero. não estaria cumprindo o seu propósito. Exatamente. E aí acabou que o processo deu uma parada.
Mas depois o processo retomou quando eu já tinha iniciado na consultoria de imagem. Ou seja, Deus encerrou aquilo Que ali e falou: é isso legal. aí mesmo, filha, Aham, vai. vai. Aí depois eu continuei, né? Aí eu realmente saí, fui pra consultoria de imagem, começou a dar certo. E eu ali naquele início, a ligação. Aline, seu nome tá aqui, aprovado. E aí, eu não posso deixar de te chamar porque é sua a vaga. Nossa. Mas eu tô vendo que você tá crescendo, é uma pessoa que me seguiu, eu tô vendo que você tá Aham. crescendo, que você tá conseguindo, mas eu não posso deixar de perguntar. E aí? Aí eu falei, E o salário era bom. Lá, realmente, o salário era bom. Mas eu falei, não, eu tô bem aqui, eu vou caminhando devagarzinho, mas eu vou. Obediência. Obediente. E fui. E fui. A imagem sempre foi algo latente em mim. Meus pais me ensinaram a ser uma pessoa que se preocupa com a opinião dos outros, com o que as Uhum. pessoas pensam, Sim. sabe? Então, por exemplo, eu já tive as minhas fases de sair, né? Mas eu nunca fui a pessoa que tava na balada agarrando todo mundo, sabe? Sim. Caindo bêbada, sendo Claro, claro. vista, beijo. Eu sempre me preocupei com isso, né? Sempre me Com a sua preocupei, imagem mesmo. O e que não não é passar dos errado, o limites. que não é errado, mas aí a gente até voltando um pouquinho quando você falou assim, né? Eu preocupava com o que os outros iam falar, e aí, para quem está nos assistindo, seja você homem ou mulher, né? A gente tem uma fase, e eu tive essa fase, de realmente preocupar com o que o outro está pensando, né? E aí a Uhum, gente entra realmente num ciclo de comparação, e aí é onde a gente mais erra, porque a gente não consegue ser nós mesmos, né? E a gente está mais realmente preocupado em agradar o outro do que a nos agradar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo, e até mesmo eu, né, hoje pesquisando um pouco sobre você, que você se sentia feia, se sentia, né, inferior, muito magrinha, ou aham. seja, sempre pensando no que o outro vai pensar, né? E Isso. como você fez para quebrar isso que, querendo ou não, se transformou numa crença que te limitou muito durante muito tempo, né? Uhum. Porque hoje eu vejo que é o que muitas pessoas, assim, passam por essa situação, Uhum. né? De comparação e de que, tipo, sabe, não ser você mesmo. Tem duas linhas aí. A primeira, dessa questão do que eu me sentia mal, é porque a minha vida inteira eu tenho uma cara de mais novinha do que Tem. sou, assim, delicadinha. E aí, aposto que hoje você tá dando graças a Deus, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas eu, com 20 anos, eu não me sentia mulher ainda. Eu já tinha 20 anos e eu me Carinha de sentia uma menina. menina. Aham. Tanto pelo meu físico e tudo mais. E aí, com 20 anos, eu fui me sentir mulher depois que eu realizei um sonho que era colocar silicone. Porque eu me Gente, olhei no espelho e eu finalmente me vi com curvas de sim. mulher, sabe? E ali que eu comecei a ser mulher, eu demorei Olha pra pra você ser ver. mulher. E olha que eu já Aham. tinha namoradinho, Sim. mas mesmo assim era tudo muito Você não inocente, se ainda era enxergava criança. mulher, né? É. Então, com 20 anos, foi essa fase. Mas na fase que eu disse, como assim, de festa, por exemplo, é porque eu não queria pertencer a um grupo que eu não concordava, Entendi. sabe? Então, eu nunca fui de me expor. Eu nunca gostei de ser o comentário, Uhum. sabe? Nem negativo, nem positivo. Então eu ficava mais na minha, até mesmo para não chamar atenção. Então, assim, eu não queria ser a conhecida que era a pegadora da balada. Sim. Deus me livre. Eu não queria, sabe? Sim. Então, era nesse sentido. Mas por muito tempo, até na sua questão profissional, você acha que você estava fazendo mais para agradar ao outro ou mais para agradar a Aline mesmo? Não, eu precisava viver tudo que eu vivi, que senão eu não ia ser Não ia realizada. virar essa chave Se eu também, né? olhasse para trás hoje, mesmo se eu tivesse com a consultoria de imagem, mesmo me sentindo feliz, iria ter o pontinho de frustração, tipo assim, poxa, eu nem entrei, eu nem vi como era, Aham, e se? exatamente. E sim. Então eu sou grata, eu sou realmente grata Claro, por claro. tudo, por todos os lugares que eu passei, foram me moldando, ainda Até bem. hoje, né? Até hoje eu olhar e falar assim, vivi. E outra coisa que foi quebrada também, que foi até no primeiro Protagon que eu fui. No Aham. primeiro Protagon que eu fui, eu estava nessa multinacional, eu tinha acabado de entrar. Que legal. E lá eu quebrei um pouco das minhas crenças de capacidade. Por quê? Eu achava que eu nunca ia conseguir entrar, eu achava que eu nunca ia crescer em Uhum. nada. E eu me vi saindo de lá, eu decidindo
não ficar mais lá, Uhum. querendo algo maior, sendo chamada para uma outra empresa que eu também já tive vontade de trabalhar, e aí eu Que entendi que eu legal. era capaz do que eu quisesse. Do que você Só quisesse. que eu escolhi ir para o meu caminho. Eu Que vi que eu legal poderia isso. ter feito tudo que eu tinha pensado para mim antes. E Deus foi tão cirúrgico nisso que ele não me deixou vazios em nada. Que legal. Ele não me deixou vazios em nada. Não tem nada com relação a isso que ficou mal dentro de mim. Aham. Então hoje eu estou na direção mesmo que realmente eu acredito que foi o que ele plantou em mim. Que E tá se legal, Bê. cumprindo. E você acha que o fato da consultoria ter entrado na sua vida foi muito pelo que você passou, assim, de tipo, cara, eu preciso ajudar outras mulheres a talvez transformar a sua autoimagem, o seu jeito de enxergar, porque a gente sabe, né? Eu vejo você, o seu trabalho assim, ele é muito mais do que uma roupa. Muito mais. É muito mais do que uma peça de É um roupa. disfarce. Consultoria de imagem é um disfarce para levar a Deus também. Porque Exatamente. é muito mais interior. A verdade é que o exterior da gente só revela o que a gente tem dentro. Uhum. Então, quando a gente consegue trazer cura para o nosso interior, a autoestima não é se ver no espelho e se sentir bonita, é algo que vem de dentro. É algo que aflora, você simplesmente externaliza. Sim. Né? Então, a consultoria de imagem, ela é algo não exatamente do que eu vivi antes, embora eu sempre estava tentando trazer maturidade para mim, mas ainda assim foi algo que veio surgindo lentamente na minha vida, sempre fez sentido, mas que não veio exatamente assim, vou ajudar mulheres. Ela foi vindo Uhum. como algo profissional que era latente em mim, e quando eu assustei, as pessoas estavam me perguntando: o que eu uso com isso? O que eu faço? O que eu visto? Onde compro? Que Onde isso? legal. Aí quando eu vi, eu já era Já era um consultora. propósito, né? E aí É, você entendeu que era um propósito realmente de isso. Deus, né? E aí e quando eu entendi que era propósito mesmo, foi quando eu comecei a ver os testemunhos dos processos que as pessoas passaram. Uhum. Porque, na verdade, eu fiz um combinado com Deus. Eu falei, Senhor, em todos os meus atendimentos, eu vou arrumar a oportunidade para falar do Senhor. Amém. Eu vou arrumar a Não tem oportunidade, não coisa sei que melhor. horas, eu não sei em que momento, mas o Senhor vai colocar a oportunidade para eu falar do Senhor. Aleluia. E aí, uma que me impactou muito foi a Rafa. Eu ainda nem tinha o meu escritório. E a Rafa, ela estudava muito, seguia muitos coaches e tal. Super legal, uma menina super estudiosa. Uhum. Mas que ela começou a tratar comigo uns assuntos sobre feminilidade, masculinidade. Eu virei pra ela e falei assim: você tá estudando isso no lugar errado. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí eu comecei a mostrar umas coisas pra ela. E aí ela entendeu, apaixonou. Que legal. Né? Foi um amor, assim. Tempos depois, resumindo, né? Tempos depois ela aceitou Ai, que demais. Jesus. Hoje eu sou madrinha do casamento dela. Que E aí bênção. viramos amigas. Hoje ela tá no projeto Sou Virtuosa comigo também. E aí Uhum. ali eu entendi que tinha algo. E eu falei, Senhor, tudo que eu fizer, eu vou te glorificar. Amém. Passados um tempo, eu decidi que eu precisava crescer. Ir até a casa da minha cliente não tava sendo o suficiente, porque às vezes elas Uhum. ficam, sabe? Às vezes o marido tá no quarto do lado, e aí elas querem É. falar, e aí não podiam. Eu acho que é um processo, né? O processo de autoconhecimento, ele é muito particular, É, muito individual. E realmente é um processo que às vezes a gente vai ter que voltar em coisas do passado isso. que E eu volto, talvez você nem o seu companheiro ali ele sabe sabe? disso, né? Isso. Então eu falo que o processo de autoconhecimento é você entrar para dentro literalmente, é Isso. cavucar mesmo, vai doer, Vai doer. porque crescer dói, Dói. né? Mas o propósito, quando você descobre a sua real identidade, sabe? Quem é você, né? O que eu gosto, sabe? O que eu O tô fazendo porquê, aqui? o O porquê, porquê, o com qual a porquê que minha eu tô intenção. aqui, sabe? É isso. Então, eu acho que tudo começa a florear, né? É como se fosse mesmo uma borboleta num casulo, assim, que tá preso ali. E quando você vai se descobrindo, né? Esse casulo vai abrindo até realmente a Trazer o borboleta melhor. sair e, É, né, e trazer aí tudo que você tem de melhor que talvez estava escondido, seja por trauma, seja por crenças, né? Por pessoas que te feriram e que de repente você descobre, né, que nunca é sobre o outro, é sempre é sobre sobre nós. você. Isso mesmo, é sempre sobre nós mesmos. E aí, na casa delas, elas não conseguiam se soltar completamente. E, Uhum. e o primeiro encontro é muito sobre as vivências É, dela, você quer né? conhecer ela Para eu melhor, né? entender exatamente, até mesmo as dores dela, É, entender o que que fere, entender o que que faz feliz e sim. tudo.
Então, esse primeiro encontro é muito importante. E aí, eu decidi que eu precisava crescer. Que E aí, você legal. pensa, a menina que sempre trabalhou para os outros, de repente, agora tinha que assumir um aluguel, tinha que assumir uma empresa, e agora o negócio Sim, estava sério. que E bênção. pensa, os medos, né? Aquela Aham. confusão toda, mas o Senhor foi cirúrgico. Tem testemunho em cada pontinho daquele Sim, escritório, assim, que muita coisa. legal. E quando eu entrei lá a primeira vez, eu já falei, Senhor, se for aqui, eu já te entrego esse lugar. Se for aqui, o meu propósito vai continuar, eu vou continuar falando do Amém, Senhor, eu vou continuar amém, achando oportunidade e aqui vai ter célula. Eu amém. entrei lá, não tinha nada, não tinha teto. Eu peguei a sala assim, sem nada. Eu quero ir na célula, hein? Ai, então você vai. E aí eu falei, Senhor, aqui vai ser um lugar pro Senhor, aqui vai ter um espaço, aqui vai ter Ai, que livro, vai ter bênção. tudo isso. Aí, minha filha, aí começou. Aí começaram lutas atrás de Luta lutas atrás também. de Isso luta. pensando no trabalho, né? Aham. Relacionamento foi paralelo ali, outras lutas. Sim, outras lutas. E a luta atrás de luta, mas a gente vai rompendo e vai vencendo. Amém. E aí, hoje o escritório já fez 1 ano já de inaugurado. Demorou Uhum. bastante a minha obra, muitos meses, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora a gente tem lá o Sou Virtuosa para cumprir. Já, daqui a pouco já faz 1 ano de Sou Virtuosa Gente, olha. também, que é uma bênção. Você tem que Uhum. ir. E é um projeto que nasceu no meu coração, porque muitas mulheres têm vontade de fazer consultoria, queriam conhecer o espaço, queriam às vezes me conhecer, Sim, sabe? E às vezes não tinham oportunidade, não poderiam investir. que legal. E aí eu falei assim: não, quem quiser vir aqui vai poder vir. E aí comecei a atrair mulheres para lá e os testemunhos têm me edificado. Imagino. A gente Meu Deus, começa um projeto para ajudar as pessoas, mas acaba que nós somos nós somos ajudadas, né? ministrados o Nós tempo somos inteiro. ministrados o tempo inteiro. E hoje, né, a gente estava conversando justamente sobre isso. A Aline perguntou como que o Voando Alto surgiu. E ele surgiu justamente assim, né? Deus pegou o meu testemunho, tudo que eu já passei, e falou assim: eu preciso que você abra sua boca. Porque por muito tempo, Aline, eu ficava calada, Aham, sabe? Por muito tempo, o aborto que eu sofri, eu nem sei se você sabe, sei. eu não contei ele pra ninguém. Uhum. Durante muito tempo, sabe? Até o dia que eu falei, cara, eu preciso contar, sabe? Quem sabe eu não vou impactar uma mulher que tá passando por esse processo de dor, sabe? De De entender, luto. poxa, Deus, por quê? Sabe? E Deus, ele foi realmente me moldando em Te todas as moldando. coisas e eu enxerguei um propósito nisso, sabe? De trazer histórias como a da Aline aqui hoje, de todas as pessoas que já passaram, para realmente impactar a sua vida. De você falar assim, poxa, existe uma luz no fim do túnel. E é preciso, né? Foi preciso também você passar Foi por esse tempo para você necessário sendo para moldada até mesmo na amadurecer. forma de dizer sobre isso. Talvez você não estaria Exatamente. pronta para Uhum. falar isso Sem dúvida que não. naquela época, né? Talvez não, né? Com Com certeza. certeza E há não. tempo para todas as coisas. É. Hoje você consegue falar de forma mais leve, né? Sim, mais Glória a Deus por leve. isso. É, eu já tive muitos fardos pesados que me deixavam pesada, né? Eu acredito Uhum. que você também. E hoje, assim, eu acho que Deus, ele tirou todos os fardos, né? A gente estava falando da capa do cego. Ele tirou essa capa e falou assim: agora eu quero que você siga o meu caminho, porque os meus planos são maiores para você, né? Ele sempre tem algo maior e Sempre, melhor, né? sempre. Talvez se tudo tivesse dado certo lá, não existiria É, voando alto. exatamente, não Quem mesmo. tá ali assistindo não estaria assistindo, né? Verdade. Você que lida muito hoje, né, com mulheres, olhando assim para essa geração, que eu te confesso assim que hoje eu já passei por muita coisa na época que eu cantava, de vestir roupas muito peladas, né, e tudo. E hoje eu fico vendo realmente o cuidado que Deus teve comigo. E é claro que cada um tem um processo, cada um tem um tempo, né? Talvez você Uhum. que está nos assistindo. Mas hoje, assim, eu olho para trás e enxergo, assim, tudo isso e falo, poxa, como valeu a pena passar por tudo isso e hoje enxergar o que Deus fez na minha vida, sabe? Então, você que lida muito com mulheres, como você enxerga essa nova geração, né? Como isso te impacta também de alguma forma, sabe? É, polêmico, mas necessário, né? Recentemente, uma cliente foi lá e ela, até contei isso, que eu tenho um outro Instagram também que é só pra falar essas coisas, Ai, legal. mais de Deus, assim, né? Aham. Esses insights.
Porque nem tudo a gente pode falar no aberto. É verdade. E aí, é interessante que conversa vai, conversa vem com essa cliente. Eu soltei a seguinte frase: ai, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E aí eu corrigi na mesma hora. E eu falei assim: ao lado, né, de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas o triste, eu compartilhei isso lá nos stories, mas o triste é que eu acredito que é atrás mesmo. Eu acredito que a mulher, ela precisa conduzir. Ela precisa direcionar o homem. Só que na hora, por que na hora eu corrigi? Influência do mundo. Verdade. Pertencer ao que o mundo fala. E foi sem querer, porque não é o que eu acredito. Eu mudei na hora. Sim. Como se fosse para pertencer. Então, mesmo eu tendo a minha visão, a gente tem que tomar cuidado, que sem querer a gente muda para agradar o outro. E aí foi tão maravilhoso, olha só como que a gente é ministrada por cliente também. Que ela virou para mim e falou assim: "Mas eu acredito que tem que ser atrás". Aí eu falei assim: "Eu também". Eu pensei: "Ai, eu também". Sabe? Porque eu acredito nisso, eu acredito no papel do homem, eu acredito no papel da mulher. É claro que a gente sabe que tem realidades diferentes, tem realidades que a mulher precisa realmente assumir uma posição de liderança do lar dela. Mas como que a mulher pode ir conduzindo para que ela seja feminina? Né? Para que ela seja realmente a mulher do lar e o homem se sinta o homem do O lar. protetor, né? O que vai trazer Isso. segurança. O que acontece é que tá demais. Eu pego muitos casos assim. Mulheres que vão vivendo a vida ali, pensando no trabalho delas, na conquista delas, no eu, no meu corpo, minhas regras, do meu jeito, do meu jeito. E quando se vê, um tempo foi, tá perdido e tá frustrada. Sim. Teve uma cliente minha que ela sentou na minha mesa e no dia eu me emocionei, que ela virou pra mim e falou assim: Aline, eu tô aqui porque eu admiro o seu relacionamento, eu não tenho ninguém, porque até hoje eu só pensei em mim, e eu tô aqui pra aprender com você isso. Olha Primeiro pra você ver. encontro, eu fiquei tipo assim, tá, ela quer se vestir bem, mas tá aqui me contando que quer aprender comigo Sim. sobre isso. E eu pensei, quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Mas é incrível isso, esse propósito que Deus colocou assim na sua vida, sabe? Que eu te falei, não é sobre uma peça de roupa, Não, não é. sabe? É sobre realmente o que nós temos aqui que está escondido, De né? valor. No nosso Que vale secreto aqui, que muito. só nós sabemos. E aí, como se transformar numa mulher de valor? Quais foram os passos e quais dicas hoje você dá para a mulherada? A primeira coisa pra se transformar numa mulher de valor é acreditar que tem valor. Se você não acreditar que você tem valor em todos os seus meios, começando por você, você nunca vai ser valorizada por ninguém. Exatamente. Se você sempre se colocar por baixo, se você sempre se colocar como incapaz, se você sempre se colocar como indigna, porque tem mulher que não se acha digna, você nunca vai ser valorizada. A imagem pessoal, ela é uma pontinha que te ajuda, porque no final das contas, vivemos num mundo de sociedade, vivemos com pessoas. Sim. É relacionamento o tempo inteiro, né? Seja para ter família, precisa de relacionamento, para ter uma empresa, precisa de relacionamento. O tempo inteiro a gente precisa disso. Então a gente precisa ser intencional também através da roupa. Mas se você não se valoriza, então desde o momento que você acorda, que você vai escolher uma roupa para você, você tem que estar pensando em se valorizar primeiro para você, para depois o outro te valorizar. Então, você fala, não, eu não preciso disso, tudo bem. Então, não espere que o mundo te valorize também. Exatamente. Né? Eu posso ir desse jeito que eu tô, tudo bem, vai, mas também não espere que o mundo te valorize também. Não espere e eu acho reconhecimento. Que tem uma proporção aí, né? O outro, ele te trata como você se trata. Então, como você tem se tratado? E aí faz parte, gente, desse processo de realmente autoconhecimento, identidade. Eu sempre falo, né, para algumas mentoradas minhas, pega um papel, uma caneta, escreve quais são as suas qualidades. Mesmo você ainda não se sentindo assim, escreva. E fale para você todos os dias no espelho. Sabe? Esse é um processo, um exercício, né? Uma dinâmica que a gente faz e dá certo, sabe? Porque às vezes, por feridas mesmo e por coisas que as pessoas nos falam, a gente começa a realmente acreditar quem nós somos. Então você é linda, você é inteligente, você é virtuosa, você é preciosa, você é amiga, você é confiável. Lívia, mas eu não me sinto assim. Não importa.
fale e reforce para você quem você É, realmente é. é Porque a isso. nossa identidade em Cristo, ela é tudo isso e muito mais, né, Aline? É isso que eu ia dizer. Eu gosto sempre de trabalhar muito a identidade, principalmente lembrar o porquê que ela foi criada, né? Lá em Salmo 139, que fala da nossa identidade, fala que o Uhum. Senhor tem planos extraordinários pra gente. Aleluia. Que antes mesmo da gente, né, da gente estar ali se formando, ele já tinha planos Ai, que sobre as bênção. nossas vidas. E às vezes as mulheres se acham indignas, acham que elas não pertencem, Que acham, elas não elas se merecem, acham né? esquecidas por E Deus. aceitam E migalhas. aceitam migalhas também, aceita o que tem, e aí não busca mais. E Uhum. aí eu gosto de trazer ela para a palavra, nesse versículo principalmente, porque ali Deus não distingue. Ah, essa vai ter isso, essa não vai. Essa vai ter um bom casamento, essa não vai. Essa vai acontecer isso. Não! Não existe A isso. promessa dele é uma vida extraordinária e E abundante para abundância para todos. todos. Então a gente tem um caminho, a gente tem uma direção. É claro que às vezes a gente vai sair um pouco da rota e Claro, tudo bem, mas existe um propósito. A gente existe. precisa ir voltando Aham. para o caminho, porque ele desejou o melhor. E aí, quando eu pego essas mulheres que têm essa fragilidade, dessa autoestima, eu quero é que realmente acenda nelas esse poder, essa identidade, para que aí sim ela consiga demonstrar isso fora. Uau. Então, o mais lindo, eu vou ser muito sincera pra você, o mais lindo não é quando ela é. Acontece muito, a pessoa ser promovida no trabalho, eu Aham. fico assim, radiante, eu amo. Sim. Mas É uma quando. consequência, né? É uma consequência, mas quando fala que o marido tá amando, que tá todo mundo falando, que teve uma cliente minha que falou comigo, meu marido tá subindo pelas paredes, meu marido quer outro filho, meu marido falou que eu tô linda. Então, isso Nossa, aí imagina a me enche. satisfação que você deve É. sentir. E aí, sempre quando finaliza a consultoria e eu vejo que o meu propósito está sendo cumprido, embora eu tive palavras, ai, tem tanta coisa que uma hora eu vou parar para te contar, assim, nos mínimos Quero detalhes. saber. Mas eu já recebi muitas palavras de pessoas que viraram minhas clientes depois. E quando eu finalizo, né, eu sempre faço um fechamento e o mais lindo é quando elas viram para mim e falam: Aline, você foi muito importante, você me aproximou de Jesus. Olha que Ou, bênção. isso aí vale mais do que vela bonita. Vale muito mais do que vela bonita. É isso. Isso é lindo. E sabe o que que eu vejo hoje, assim? Eu também tenho muitas amigas, mulheres que eu converso, e até homens mesmo, né, no Instagram ali, Uhum. amigos também. Eu vejo que as pessoas, e aí você falou, né? Às vezes a gente se desvia do caminho, mas depois a gente volta. E talvez você esteja pegando alguns atalhos, sabe? Achando que esse aqui talvez vai ser mais fácil, vai ser melhor. Mas a gente sabe que nada que vem fácil, sabe, é bom, Uhum. né? A gente precisa sim passar por um processo que vai ser doloroso e que vai ser talvez demorado. Você pode passar pelo deserto 40 anos, 40 dias, você vai escolher, sabe? Mas não escolha atalhos que vão realmente talvez te levar ali de uma forma mais fácil para onde você quer chegar, porque depois você vai ter que voltar este caminho que talvez aí vai ser um processo mais doloroso ainda para acertar de novo o caminho Tem que e ir em desmanchar muita direção ao que coisa, tem que realmente. refazer muita coisa para Uhum. voltar naquilo ali, É. né? Essa mulher de valor, quando eu digo que começa por ela, depois vai pelo outro, aí o outro começa a enxergar valor nela, né? Uhum. Começa a, a ser respeitada, ela começa a ter credibilidade. Mas aí sabe quando ela se sente de valor de verdade? As pessoas têm ali a credibilidade nela e tudo, mas depois da credibilidade que vem dos outros, vem o reconhecimento. Então, uma coisa é você ter credibilidade, outra coisa é quando as pessoas te reconhecem Sim, naquilo. Te exatamente. reconhece como uma boa esposa, como uma boa mãe, como uma boa funcionária, como uma boa gestora, como isso, como aquilo, sabe? Então, o reconhecimento vem junto com a admiração. Ela é além ali da credibilidade. Ah, Uhum. a Aline é empresária, ponto. Não, a Aline é uma boa empresária, ela é Sim. isso, isso, aquilo. Então, existe um plus, sabe? Que aí aquele reconhecimento, quando vem, você fala, uau, agora sim. Só que o reconhecimento também nos faz ir além. Porque quando você é reconhecida, você começa a ir atrás também dos seus sonhos. Através do reconhecimento, você começa a ir realizando sonhos. E é Exatamente. uma escadinha, uma mudança de mentalidade É uma que te escadinha. faz viver o melhor, que te faz viver o que o Senhor te prometeu. Uhum. Então aquilo ali vai te impulsionando. Tudo começou porque você tomou a decisão de ser melhor hoje de manhã. E Aleluia. assim por diante, aí o outro te valoriza, de repente você tá sendo reconhecida, de repente você tá realizando seus sonhos, de repente.
Bum. E é muito importante a E gente aí, como é falar que não desse fala que essa mulher assunto. não é uma mulher de alto valor, Sem né? Quando ela dúvida. conquista, quando ela vai. E é um assunto muito importante falar sobre mudança de mentalidade, porque, igual eu falei, né, a nossa mente ela é moldada pelo mundo a todo tempo, né, enquanto nós estamos aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? E aí, como que começou esse processo de você e do Stefano, de realmente fazer o Protagon, né? Para quem não conhece, Protagon é uma imersão, né? Um curso realmente que vem para destravar coisas que tem na sua mente, de mostrar para você que existem outras possibilidades além da CLT, de realmente É. empreender, né, e tudo. E que não que CLT seja ruim, né? Mas Não, sim, e às cada vezes um não tem se um enquadra perfil no também, propósito. né? Sim, É. cada um tem um perfil. Eu, por exemplo, desde muito novinho não tinha esse perfil de CLT, nunca fui de carteira assinada, porque eu sempre tive um perfil mesmo de empreender, né, de realmente liderar. A gente Uhum. tem esse perfil, né? Então, como começou para vocês esse processo de mudança de mentalidade, de sair mesmo da zona de conforto? É, no caso dele, ele sempre foi muito corajoso. E eu amedronta. A que tem medo de dívida, a que não quer usar, eu É sempre tive essas mesmo? crenças, assim. Aham. Né, essas crenças mais voltadas para uma escassez. Ah, não, não vamos usar, não, aqui tá Uhum, bom. é. Já o Adriano, não. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí ele fez o Protagon. E eu ainda não tinha feito. Eu conheci o Protagon através dele. Aham. Ele saiu do Protagon decidido que ele iria ter uma. Tanto que a gente não namorava. Aham. Ele saiu de lá decidido que ia namorar. Escreveu como era a pessoa que Ai, era gente. eu, no Aham. caso. E ele saiu de lá alugando a loja nova, aquela loja que você foi. Ai, que linda. Que é Então, linda, inclusive, é né? linda, né? Maravilhosa. E aí, ele saiu de lá decidido, sem medo. Eu vou alugar aquela loja que na época era muito mais do que a gente podia Uhum. imaginar, né? E Sim. eu ainda não era nem namorada Aham. ainda, assim. Ainda não tinha subido de nível, Ainda não. não tinha subido de nível, mas eu acompanhei um ano antes da gente começar a namorar. Um ano a gente Aham. teve, né? Vai, volta. Aham. E aí ele fez. Passou um tempo, eu fiz. Tipo, 6 meses depois, eu Que fiz. legal. Quando eu estava entrando para essa Aham. multinacional. Com a mentalidade de CLT ainda. E lá eu ainda falava várias coisas que eu falava, nossa, esse cara só pensa Esse cara nisso, só só é pensa em louco, esse cara é dinheiro, louco. só pensa nisso, só pensa nisso, eu, né? Aí depois eu fui entendendo, fui sendo curada de muitas coisas. E o Adriano, com esse perfil dele, ele me evoluiu muito. Eu sou muito grata. Eu tenho uma vida antes do Adriano e uma vida depois do Que Adriano. bênção, que Então, bênção. ele realmente, através dele, a minha mentalidade mudou muito. Hoje eu não sou mais a mesma Aline. Eu nem acredito mais nas mesmas coisas que antes. Claro, claro, se Sabe? Tudo quebraram, mudou, né? tudo mudou. E é claro que eu vou tratando, né? Tem coisas ainda que são muito enraizadas em mim, Aham. mas a minha mentalidade mudou completamente. Hoje ele fala as coisas comigo, eu falo, vai, vamos, e é isso, e vai dar certo, e tudo. E É. antes eu ficava assim. Então foi um processo. Então, conviver com uma pessoa, e isso é uma coisa assim, as pessoas me perguntam muito de relacionamento, mas quando você for pensar em ter alguém, escolher, é claro que não tá fácil escolher, Não. né? Mas quando você estiver conhecendo alguém, observe muito os princípios dele, as características dele. E eu vejo que a gente não se afastou porque eu via coisas nele que eu não tinha. Olha. Eu não era a corajosa e ele era corajoso. Ele tinha esse perfil dominador e eu não tanto, É. né? Então, quando você for escolher alguém, né, quando você for decidir ter um relacionamento sério, busque nessa pessoa características que você valorize, características que sejam importantes pra você, princípios pra você, pra que você tenha um relacionamento que você só molde, porque mudar ninguém muda ninguém. Só Deus muda as Exatamente, pessoas. Então, que exatamente. você consiga ir moldando, né, de forma que não seja brusca, porque mudar não Sim. vai, É. né? Existe a essência, né? A essência da pessoa, ela não Não consegue mudar, muda, sabe? não muda. Mas a gente pode sim estar com alguém que vai vir para somar, ao invés de Isso, diminuir, né? Então, isso, eu sempre falo isso, você já é inteira, você já é completo e vem alguém para somar, ou seja, para transbordar ainda mais do isso, que você já tem, isso. E né? ele fez isso na minha vida e eu fiz isso na vida dele também. Era baladeiro esse homem. Sangue de Jesus, eu cortei. Sangue de Jesus. Era uma vida, assim, Que bênção. completamente diferente da vida Imagino. que ele tem hoje. E filhos, menina? Vamos falar desse Menina, tema? tanta cobrança
festa, de filhos, assim. Porque Todo vocês lugar têm que eu pouco vou, tempo, né, até de casado, vocês fizeram tem um agora ano e 3 meses, é 4 meses, pouco 4 meses. tempo, pouco tempo. É, pouco, mas Ainda você tá no prazo, tô no prazo, mas a cobrança tá eu alta. Porque o imagino. Adriano já vai fazer É 40. sempre assim, né, E aí gente? ele já fica, ó, tô pronto, tô pronto, tô pronto, tô pronto. E eu, calma, não, calma, a hora certa, nos planos de Deus, né? E Deus é tão Uhum. maravilhoso que ele vai Você tá com tratando. Eu tô com 31. 31. Ele vai cuidando dos detalhes. Vai. Hoje eu já me sinto pronta, mas se você me perguntasse há meses atrás, eu ia falar de jeito nenhum. É, Então eu precisei passar por algumas coisas, umas sim. tratativas, pra agora eu já tá me sentindo pronta. Aham. Mas ele vem ano que vem, em nome Ai, de que Jesus. bênção. Amém, Em amém. nome de Jesus, vai estar Há aí. tempo para todas as coisas também, né? Eu acredito que vocês É. precisaram passar por esse processo de realmente estruturar a sua empresa, depois estruturar mesmo o casamento, né? Como você falou, você já passou por muitas coisas, né? E hoje Uhum. vocês estão vivendo realmente um casamento solidificado, né? Pelo Senhor, tendo o Senhor como Como centro do centro, com relacionamento, né? certeza. E como lidar com essas diferenças também dentro de um casamento, assim, para quem está nos assistindo. Haja sabedoria. Haja sabedoria. Mas a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. Uhum. E aí Somos a gente diferentes, tem né? que se adaptar. Até que ponto você pode virar pra pessoa e falar assim: olha, isso não tá bom pra mim, olha, isso tá te incomodando, como que eu posso mudar? A gente tem Uhum. que ter essa liberdade. Estar aberto também à mudança, né? Pelo outro, Isso, pelo amor. exatamente. Por um bem maior, Sim. que é a convivência ali também, que realmente não é fácil, né? Mas que precisa ser moldada também. Porque esse tal de, eu sou assim, vai ter que ser assim, era isso É. que o Adriano me falava no início do relacionamento. Eu nasci assim, Eu sou é a assim. síndrome de Maria Nossa, uma Gabriela. vez o Adriano falou comigo, eu sou assim, se você não quer, a porta tá ali. Meu Deus. Várias vezes. Várias vezes. Hoje não. Hoje a gente já senta, ele fala, amor, isso não tá bom pra mim. Que Eu falo, legal. amor, isso não tá bom Diálogo, pra né? mim. Eu já tenho o meu jeitinho de convencer meu marido das coisas, né? De explicar as coisas. Até pra puxar a orelha, eu puxo É. a orelha dele assim com amor. Ele fica impressionado. Ele fala assim, amor, você, você é espertinha, né? Eu não sou, amor, não sou. Tá vendo como é que eu sou amorosa? Eu podia estar te xingando, mas eu tô Verdade. aqui te dando beijinho. É. Mas é isso, A né? A gente mulher de ri. Provérbios 31, gente, a mulher É. sábia, a mulher que edifica o lar, a mulher que realmente é uma preciosa, né? Eu acho que o grande erro das mulheres hoje é principalmente ali em Provérbios 31, no versículo 22, se não me engano, fala que a mulher ela tem que ser delicada e mansa. O problema é Amável. que hoje as mulheres elas não querem ser, elas querem bater de frente, né? Elas querem ir É uma disputa o tempo o inteiro. tempo Eu inteiro. passei por vários relacionamentos de disputa, gente. Competição. Disputa o tempo inteiro. E eu, por É. ser muito autônoma, sempre, né? Eu sempre queria estar no comando, Uhum, eu também já entendeu? tive. Sempre foi assim. E com o E Adriano eu hoje tive que não. me baixar, porque senão não ia dar certo. Exatamente. Quando eu entendi que se eu Exatamente. não me colocasse no lugar, eu entendi que não ia E é o dar que a certo. gente falou sobre os papéis. O homem, ele vai ter o papel dele, a mulher vai ter o papel dela. Então, Uhum. talvez você aí, né, tá num relacionamento em que você talvez está precisando abaixar um pouquinho a sua guarda, Aguarda. entender o seu papel como esposa, como namorada, né? Porque o namoro, ele serve mesmo como Um um processo treinamento. ali, um treinamento, já pensando num Claro. casamento. É Se isso você mesmo. tá namorando sem Sem propósito perspectiva. nenhum, sem perspectiva, cai fora, sabe? Porque o namoro ele serve justamente para isso. Então, o namoro ele vai nos moldando para que realmente você entenda, peraí, beleza, nós não somos perfeitos, né? Somos pecadores, temos defeitos, mas esse é um defeito que eu aceito, que eu suporto, Uhum. né? Porque eu acredito que, assim como em todos os relacionamentos, você tem alguma coisinha ali no Stefano que você fala e fala, poxa, mas tudo bem, eu aceito, eu Uhum. passo por Tem isso. outras coisas muito melhores que eu valorizo. Claro. A gente vai conduzindo, É, né? A gente vai conduzindo. E falta isso mesmo na mulherada de hoje, é. essa leveza no tratar as coisas difíceis, porque é difícil mesmo, É difícil, não não é é fácil, fácil não é realmente, fácil. Mas mas é é assim isso que a que gente falta. É cresce, assim que a é gente assim que a gente cresce. aprende, É assim que a né? gente cresce, é assim que a gente evolui e vai tornando cada vez mais forte aquilo ali também. Uhum. Mais Mais sólido, inquebrável. né? E é isso. Ai. É Menina, isso. você sabe que voa, né?
Eu tinha Boa. tanta coisa para falar aqui com você. E olha só, nós já estouramos ali nosso tempo. Oh, Jesus. Mas eu queria muito te agradecer, viu, pela Ai, sua muito presença obrigada. aqui. Foi uma Que honra. Deus possa continuar abençoando esse Amém. propósito seu de realmente Sim. não ser apenas uma roupa que vai fazer a Não mesmo. diferença, mas entrar para dentro e arrumar a casa, arrumar o guarda-roupa interno, né? Amém. É isso. É isso Que que eu Deus te desejo para minha abençoe. vida e é isso que eu Amém. desejo para as minhas clientes mesmo. Eu falo com Deus, Deus, envia quem precisa de É mim, verdade. da Aline. Se a pessoa quiser só o guarda-roupa, pode mandar para outra consultora. Mas se o Tem um Senhor propósito souber que maior, né? precisa da Aline por algo que talvez eu possa falar ali naquele momento, então envia para mim. Amém. Então eu Amém. já oro desde antes para as clientes que vêm até mim. Que o Espírito Santo nos use, né? Isso, E a gente sempre faz exatamente. aqui no final do podcast Voando Alto um bate-bola, né? Onde eu vou falando Hum, alguma palavrinha e você me fala em uma ou em poucas eu faço isso com as palavras minhas o que clientes, sabia? significa para você. Que bom. Então vamos lá, preparada? É. Ai, meu Deus, tem que estar, né? Tem que estar. Vamos lá. Deus, Tudo. É, meu Deus, é o meu objetivo final. Sempre família, ele. Família. Família é a base. Sem ela, não tem como. uhum, Não tem como eu viver a vida que eu vivo se eu não tivesse a minha família. amém. Perdão, Decisão. Perdoar é uma decisão. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas a gente precisa acordar decidida a perdoar e deixar para trás algumas coisas. amém. Passado, Ficou para trás, mas ele foi importante, ele me fez, como que eu posso dizer? A Aline arrependeu, né, da Aline que já viveu antes. Hoje eu sou uma nova mulher, uma nova criatura, mas sem aquele passado eu nem estaria aqui. verdade. Importante. E seu presente? Ai, meu presente tá um turbilhão. O presente precisa ser vivido com intensidade. Tem muita coisa acontecendo e eu tô aprendendo a ser muito intensa, porque eu era Uhum. muito morna. Agora eu tô mais intensa. Uau. Futuro, E o futuro é uma incógnita, mas a única coisa que eu tenho certeza, e eu falo que eu não quero chegar lá na frente, olhar pra trás e ver que os planos de Deus não foram cumpridos pra minha vida. uhum. Então, hoje eu vou me capacitando diante de tudo que eu já recebi, de palavras, eu vou me capacitando e trilhando, eu vou me preparando, eu estou no movimento pra viver o futuro que o Senhor planejou pra mim. Amém. A morte para Aline. Morte! Ai, vai ser o meu encontro! Vai ser Adoro. com Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus. E o amor. Ai, o amor rege, o amor conduz, o amor constrange, o amor muda, o Amém. amor transforma. O Amém. amor é maravilhoso. Falando em amor, Stefano. Ai, ele é um presente de Deus. Essa bênção que me ajuda, que me impulsiona. Ele é realmente extraordinário. Mas já tem Um dona. homem de valor. Um homem de valor. Deus foi bom pra Amém, mim. amém. E hoje, quem é a Aline, né? E como a Aline, olhando assim para trás, sabe? Ela olha para os voos que ela já levantou e para os voos que ela ainda deseja voar. Eu olho pra trás e eu tenho orgulho da minha caminhada até aqui. Que não é fácil, né? Embora as pessoas às vezes olhem e falem, ai, tem tudo muito na mão. Mas só a gente sabe o que a gente vive Só e a as gente. nossas dores, né? Eu Uhum. tenho orgulho das dores que eu já enfrentei dentro de mim, das coisas que eu já passei, muito das internas. E eu me vejo lá na frente muito mais curada. Eu sei que eu vou ser cada vez mais curada, até mesmo por pessoas que eu vou achar que eu tô indo curar e eu vou ser curada, sabe? Verdade. Eu sou sempre Sempre. tem alguém Sempre. ministrando ao meu coração. E eu Amém. quero ser sempre como Davi. Eu quero ter um coração ensinável,
toda a vida, até o último dia da minha vida, eu Aleluia. quero realmente ter esse coração ensinável. Aleluia. Ai, que bênção, gente. Te receber aqui foi um presente. Ai, o Como eu te presente falei, foi realmente meu. foi assim, algo que Deus traçou, né? A gente às vezes não entende, né? Ela até ficou brava ali, viu? O Stefano, ele com Ai, força e meu Deus, compromisso, que mas vergonha. eu confio tanto em Deus que eu sabia que, na verdade, quem era para estar aqui hoje era você. É claro que vai Ai, ser uma honra recebê-lo aqui para contar o claro, testemunho ele dele vai também, amar. mas você, sem dúvida nenhuma, né, trouxe muito conhecimento aqui para todo mundo que está nos assistindo. Então, eu quero inclusive te presentear com o nosso café especial Mata Ai, Café. que delícia! Eu que não gosto, né, de É, café. Muito obrigada pelo imagina, presente, muito imagina. obrigada. Amanhã já tô tomando meu café. Sem dúvida. Café 100% arábica especial. E olha, é isso, né? Infelizmente, nosso tempo Que acabou pena, é tanta aqui. coisa pra contar. Muita Sangue de coisa. Mas a gente vai marcar depois mais um papo desse, né? Vamos marcar, vai ser um prazer, uma honra e eu tô te esperando lá no meu projeto, no Sou Sem Virtuosa. dúvida, sem Eu tenho dúvida. Vamos certeza marcar o que você próximo. tem muito para contribuir Ai, que bom. com as meninas e elas também vão te trazer Amém. Que eu vigor, possa vão trazer servir, né, mais e fazer a energia. vontade de É. Deus e que Ele possa continuar nos usando. Para você que Glória a nos Deus. assistiu, como eu sempre falo, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Assim, o YouTube e o Spotify vão entender que essa mensagem é uma sementinha ali para impactar mais vidas, viu? Até o próximo episódio. Até!